Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de construção de algoritmos. E na aula de hoje vamos entender uma técnica, vamos entender um raciocínio aqui dentro de construção e algoritmos que se chama divisão e conquista. Então nós vamos entender, por exemplo, mais para frente o algoritmo de Quicksort utilizando a técnica de divisão e conquista. Já que nós viemos aí das aulas anteriores onde nós falamos sobre recursividade e esse assunto está fresco nas nossas cabeças. Se não está, dá uma olhada nas aulas anteriores para relembrar recursividade, porque o assunto, a técnica de divisão e conquista, nós vamos precisar de trabalhar com recursividade. Legal? E obviamente também no algoritmo de Quicksort. Então vamos começar hoje aprendendo sobre divisão e conquista. O que é? Vamos dar uma explanada aqui de uma forma geral para a gente entender a teoria de divisão e conquista para depois a gente chegar no algoritmo. Então, bora para a aula! Então, pessoal, vamos lá aqui no nosso quadro branco, vamos entender um pouquinho sobre divisão e conquista antes da gente passar para a parte do código, que também vai ser muito importante para a gente. Essa teoria é muito importante. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Já deixa aquele super like aqui no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final e você sabe a qualidade do nosso conteúdo. Legal? Então se inscreve, ativa o sininho e clica no joinha. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo. Então vamos começar aqui no assunto de divisão e conquista. Vamos com o primeiro exemplo aqui, que é o seguinte. Primeiro, antes, o que seria divisão e conquista? É justamente quando a gente tem um problema grande e eu vou dividir esse problema grande em subproblemas, tá? Ou seja, eu vou dividir um problema grande em problemas menores e resolver os problemas menores, até que uma hora o problema que era grande já vai ter sido resolvido. Então, basicamente é isso. Eu pegar um problemão, dividir em problemas menores e resolvendo os problemas menores. E aí, no final, o problema grande vai estar resolvido. Legal? Bom, para a gente entender o divisão e conquista, deixa eu tirar esse conteúdo aqui para ficar com a mesa aqui, para mais fácil da gente escrever. Imagina que eu tenha um retângulo, tá? De um tamanho X e eu quero dividir esse retângulo em porções iguais. Eu quero dividir em quadrados, tá? Em porções quadráticas, de forma que seja o maior quadrado possível. Ou seja, eu quero dividir o retângulo inteiro, tá? Em quadrados, de forma que seja o maior quadrado possível para dividir o retângulo inteiro. Se for um quadrado ou um retângulo que tenha os valores sejam múltiplos, fica fácil, né? Que aí, por exemplo, imagina aqui, ó, que eu tenho um retângulo que seja, sei lá, 200 por 100, tá? Qual que seria a solução aqui? Seriam dois quadrados de 100 e pronto, acabou o problema. Legal? São os maiores quadrados possíveis. Eu posso dividir, por exemplo, em quadrados de 50 por 50? Não, porque a regra dita que eu preciso dos maiores quadrados possíveis. Legal? Jóia! Agora imagina o seguinte, seguinte situação. Vamos colocar um retângulo aqui, que ele não é um retângulo que eu tenho valores múltiplos. A representação gráfica aqui vai ficar um pouco prejudicada, mas se atentem aos valores, tá? Suponhamos que seja um retângulo de 1680 por 640. Legal? Qual que seria a divisão possível? Eu tenho que pegar o menor lado aqui, né? Porque eu quero o maior quadrado possível.
e dividir aqui, por exemplo, em um quadrado de 640 por 640. Então, esse quadrado aqui tem 640 por 640. Sobra aqui espaço ainda para eu ter outro quadrado de 640 por 640. Então, eu vou mais uma divisão aqui de um quadrado de 640 por 640. Legal? Só que aí sobrou essa outra parte aqui, ó. Show? Aqui tá resolvido, né? Só que ainda sobrou essa parte aqui. Essa parte que sobrou é uma área de 640, porque ela tem esse tamanho aqui, por 400. 640, 1.200, por 400. Então, essa área aqui que sobrou é um outro retângulo, vou colocar ele deitado aqui, tá? Só para ficar fácil a representação, de 640 por 400. Legal? Essa área eu consigo dividir, por exemplo, aqui, ó, um quadrado de 400, que é o maior possível, 400 por 400, e aqui não consigo dividir em outro quadrado. Então, aqui sobra essa área de 400 por 400 menos 640 menos 400, 240. Então, sobrou uma área aqui, essa nova área, de 400 por 240. Legal? Então, vamos colocar ela deitadinha aqui. Então, eu tenho uma nova área de 400 por 240. Essa área eu consigo, vou dividir ela de novo, nos quadrados, sempre obedecendo a regra dos maiores quadrados. Então, aqui eu consigo um quadrado de 240 por 240. Aqui eu não consigo mais um quadrado de 240. Eu tenho essa área sobrando aqui, que é uma área de 240 por 160. 160. Então, essa área aqui é uma área de 240 por 160. Vamos desenhar ela aqui. 240 por 160. Dividindo novamente, seguindo a minha regra, eu consigo um quadrado aqui, ó, de 160 por 160. Aqui eu não consigo mais outro quadrado de 160 por 160. Sobra aqui 80. Então, eu tenho essa área aqui, que é uma área de 160 por 80. Aqui eu cheguei num caso curioso, que pensando em recursividade é o meu caso base, porque eu tenho múltiplos aqui. Observa que agora essa área eu consigo dividir em dois quadrados de 80 por 80 e sobra quanto? Nada. Consegui dividir exatamente a minha área de 80 por 80. Ou seja, para eu dividir essa área de 680 de 1680 por 640 em quadrados iguais, sendo o maior tamanho possível de quadrado, eu tenho que dividir essa área em quadrados de 80 por 80. Viram só que eu cheguei a uma solução de forma simples, beleza? Então, essa é a minha solução para dividir essa área. Quadrados, aqui eu desenho retângulo, né? Mas imagina que seja um quadrado de 80 por 80. Legal? Notem que eu fui utilizando essa técnica que a gente entender divisão e conquista, onde eu dividi uma área aqui, deixei essa parte que estava sobrando aqui e fui trabalhar com outra área. Essa outra área, mesma coisa. Eu dividi, deixei aquilo ali, o que estava certo, e fui trabalhar com outra área. Peguei essa área, fiz a minha divisão, o que estava sobrando, eu fui trabalhar com o que estava sobrando. Então, isso é o que a gente chama de divisão e conquista. Entendendo isso aqui agora, de outra maneira, deixa eu deixar ali, entendendo isso aqui de uma outra maneira. Olha só. Imagina agora que eu tenho um array. Legal? Agora já vamos partir para um caso mais no nosso universo aqui agora. Imagina que eu tenho um array de 3 posições. Beleza?
onde eu tenho os valores 7, 5 e 3. Ok? Eu quero ordenar esse array utilizando a técnica de divisão em conquista. O que eu vou fazer? Eu tenho um problema grande, tá? Que é um array de 3 posições, onde eu preciso ordenar. Tá? Só que ao invés de eu tratar o problema grande, eu vou dividir em problemas menores. Ou seja, eu vou pegar uma posição desse array. Eu gosto é uma posição que a gente chama de pivô. Eu gosto sempre de pegar a posição do meio. Mas você pode pegar qualquer posição sendo pivô, tá? Eu prefiro pegar sempre a posição do meio. Você pode tratar o meio mais 1, meio ou meio menos 1, enfim. Eu vou pegar sempre a posição do meio. Quando não for, quando eu não tiver uma posição, quando for par, eu vou pegar meio mais 1, tá? Então, pegando a posição do meio aqui como pivô, é o 5. Eu tenho 5 na posição pivô. Legal? Como que eu vou dividir isso aqui em problemas? Eu vou trazer todo mundo que for menor que o 5 para a esquerda e todo mundo que for maior que o 5 para a direita. Menor que o 5, eu tenho 3. Maior que o 5, eu tenho 7. Legal? Esse array aqui ficou simples. Pensando em uma função recursiva, sempre que eu tiver o caso de um array que seja menor ou igual a 1, esse é o meu caso base. Imagina que eu tenho função recursiva que o caso base é array posição menor ou igual a 1, retorna um array. É o meu caso base. Então já finalizei aqui, ó. Já tenho o caso base. Pegando o meu problema grande, dividi em 2 problemas. Caso base, tem uma posição. Retornei o 3, retorna o meu pivô, e essa aqui, retornei o 7. Em uma função recursiva, eu teria o meu array ordenado. Legal? Mas esse foi muito simples, porque é um array de 3 posições. Vamos imaginar um array com 4 posições, tá? Vamos imaginar aqui um array com 35, 9, 16 e 8. Beleza? Um novo array aqui de 4 posições. Regras para a função recursiva. Caso base. Array menor ou igual a 1 é o meu caso base. Beleza? Divisão em conquista. Pego o elemento do meio, ou meio mais 1, ordeno todo mundo que for menor que o meu pivô para a esquerda, todo mundo que for maior para a direita. E sempre resolvo da esquerda para a direita. Legal? Sempre resolvo da esquerda para a direita. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Legal? Então, meu pivô aqui, ó, é o meio. O meio é o número de elementos dividido por 2. Legal? Então, 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, é o elemento da posição 2. Posição 0, 1, 2. Legal? Então, meu pivô, nesse caso, é o 16. Todo mundo que for menor que o 16 para a esquerda, todo mundo que for maior que o 16 para a direita. 35 é menor? Vai para a direita. 9, 35 é menor? Não, é maior. Vai para a direita. 9 é menor? Vem para a esquerda. 16. 16 é o meu pivô. Então, não conto ele. Legal? 8 é menor? Vem para a esquerda. Então, na esquerda agora, eu tenho um array de 2 posições e na direita eu tenho um array de 1 posição. Sempre resolvendo da esquerda para a direita. Legal? Então, vamos vir aqui na esquerda primeiro. Vamos focar na esquerda. Na esquerda, novamente, eu tenho um array com 2 posições. Travou aqui. Travou? Eu tenho um array com 2 posições. Tamanho 2. 2 dividido por 2. 1. Posição 1. Posição 0. Posição 1. 8 é o meu pivô. Todo mundo que é menor que 8 para a esquerda, eu não tenho ninguém menor do que 8, então a esquerda fica vazia. É um array vazio. Todo mundo que for maior vai para a direita. 9 é maior, vai para a direita.
A esquerda caiu no caso base, menor ou igual a 1. Então aqui tem nada. Retorna o meio, o pivô. Retorna, tratou a direita, retorna o 9. Voltamos para cá, já resolvemos toda a esquerda. Retornou 8, retornou 9, retornou o meio, pivô, que é 16. Aqui eu só tenho, porque já foi direto aqui, né? Porque aqui não tem mais nada. Ó. Entrou já um array com uma posição, retorna a posição. Ou seja, retornei já o meu array ordenado aqui, ó. 8, 9, 16, 35. Legal? Então eu fiz uma ordenação utilizando a técnica de divisão e conquista. Entenderam aqui que eu sempre peguei um problema, olha só, trocando a cor aqui, ó. Peguei um problema maior e dividi em dois problemas menores. Nesse caso aqui já é a base, retornei. Nesse caso aqui, peguei um problema maior e dividi em dois problemas menores. Legal? Até o array ser menor ou igual a uma posição. Tamanho do array menor ou igual a uma posição. Pegaram a visão? Pegaram? E se a gente aumentar mais um elemento nesse array, ainda tratando com divisão e conquista? Vamos lá. Último exemplo aqui, só para a gente finalizar, porque senão vai ficar muito grande. Mas vamos pegar aqui um novo array, sei lá, 10, 5, 9, 8, 3 e 1. Esse array tá grandão, hein? Esse array tá grandão, nem sei se vai caber tudo aqui. Acho que não. Mas vamos lá. Divisão e conquista. Problema grande, divide em dois problemas menores. Legal? Qual que é o meu pivô? Metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade é 3. Elemento da posição 3. 0, 1, 2, 3. O meu pivô é 8. Vou colocar aqui o losango, apresentar o meu pivô. Elementos que são menores do que 8 eu trago para a esquerda. 10 não. 5 sim, 9 não. 8 é o pivô. 3 e 1. Então na esquerda eu tenho um array com 3 posições. Na direita eu vou ter 10 e 9. Um array com 2 posições. Problema grande, dividir em dois problemas menores. Legal? Esquerda, eu tenho aqui um array de 3 posições. 3 dividido por 2, 1,5, a gente arredonda para 2. Então, minha posição vai ser, pode arredondar para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou arredondar para cima. Então, 0, 1, 2. O meu pivô é 1. Ok? Todo mundo que é menor do que 1 não tem, então array vazio. Todo mundo que é maior do que 1, 5 e 3. Novamente, peguei um problema grande, dividi em dois menores. Resolvendo a esquerda aqui. Aqui eu tenho... aqui já retornou nada, né? Nada. Que é no caso base. E aqui eu tenho um problema com 2. 2, o meu pivô é o 3. Pivô é o 3. Todo mundo que for menor que 3, não tem ninguém. Todo mundo que for maior que 3, à direita. Caiu no caso base. Então aqui o caso base já retornou aqui, ó, 1. O meio, né? Que é vazio. 3. Tá? Vou colocar uma bolinha aqui porque é o meio. E 5, porque aqui entrou um só, caiu no caso base. Retornou 5. Então retornou já 1, 3 e 5. Vamos aqui para a direita agora. Resolver a direita. Vamos resolver a direita. Um caso base aqui de um array com 2 elementos. Então aqui ele já vai cair aqui. Quem que ele retorna? Aqui, ó, retornou o meio, né? Nesse caso aqui, ó, retornou o meio já. 8. Ok? E aqui entra o meu pivô é o 9. 9, não tem ninguém menor que o 9. Jogo 10 para a direita.
Nesse caso, retorna o meu pivô, 9. E aqui, como entrou um elemento só, retorna o elemento. Olha só, tem o meu array ordenado. Pegando aqui da esquerda para a direita, retornou 1, 3, 5, 8, 9, 10. Ordenei o meu array utilizando a técnica de divisão e conquista. O que nós precisamos guardar na cabeça do que é divisão e conquista? Sempre eu vou pegar um problema maior e dividir em problemas menores. Eu resolvo os problemas menores, tá? E no final o problema que era grande vai estar resolvido. Ordenação, algoritmo de quicksort, utilizando divisão e conquista. Exatamente isso aqui que a gente fez. Ele sempre vai pegar o seu array, pegar a posição. Eu gosto de pegar a posição do meio, vai pegar um pivô. Eu gosto de pegar a posição do meio, jogar elementos menores para a esquerda e elementos menores para a direita. Tem um problema grande com 2. Da esquerda para a direita, resolve a esquerda. Pega o problema maior, divide no meio, trabalha 2 problemas menores. Legal? Esquerda, pega esse problema, divide no meio, trabalha com os 2 problemas menores. Sempre usando essa técnica até chegar no caso base. O caso base vai ser a hora que receber um array com tamanho menor ou igual a 1. Esse é o caso base. Imagina isso em uma função recursiva. Legal? Próxima aula, nós vamos voltar e construir um algoritmo de ordenação de quicksort utilizando divisão e conquista. Exatamente essa técnica, recursividade e divisão e conquista. Legal? Então, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Fique de olho no CFB Cursos para não perder nada e aprender tudo sobre programação. Espero na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.